Tá? Então, boa noite a todos os presentes. Nós vamos iniciar mais uma live do PET de História da Fafidão S. E temos a alegria, a honra, não é, o prazer de termos conosco hoje a professora Lucélia Andrade, professora da URCA, né, Universidade Regional do Cariri, na cidade do Crato, e ela vai falar conosco, para nós hoje, acerca do tema Igreja Católica, Mulheres e Imprensa, no recorte temporal de 1915 a 1965. E antes de passar a palavra para a professora Lucélia, dizer de novo, né, da nossa alegria, porque a Lucélia é uma parte muito viva da Fafidã, do curso de História, não é? Para nós, que fomos os seus contemporâneos, não é? E também para aqueles que tiveram o prazer de já ouvir falar da Lucélia, pelo menos, né? Então, Lucélia, para além da sua contribuição acadêmica, tá? Eu acho que te convidar para esse evento poder possibilitar aos novos bolsistas do PET, da qual você também já foi uma bolsista, uma petiana, e para os demais alunos do curso de História, não é? Lhe apresentar, tá? Lhe apresentar a professora Lucélia, a intelectual Lucélia, não é? Que tem como base de formação esse mesmo curso que hoje te abraça, tá? Te acolhe nesse evento, que apesar de ser virtual, eu quero que você possa receber as nossas energias, as nossas vibrações, o nosso carinho, tá bom? Então, com você a palavra. Depois da fala da Lucélia, só para nós orientarmos já, a gente abre para um debate, tá, Lucélia? E as pessoas podem, se desejar, ligar o microfone, fazer a intervenção que achar oportuna, ou se não quiser falar diretamente, pode escrever no chat que a própria Lucélia vai ler e responder. Com você, querida. Bom, boa noite a todos, a todas, a todes. Eu ainda não estou bem habituada com essa nova conjugação, então é uma alegria imensurável estar aqui nesse espaço, ainda que virtual, matando um pouco a saudade da Fafidã, do curso de História da Fafidã. Como a Oliveira bem lembrou, eu fui aluna do curso de História da Fafidã e fui petiano, né? O PET marcou a minha formação como historiadora. Inclusive, o que eu vou falar para vocês hoje tem início justamente na minha trajetória de pesquisa que eu iniciei no PET de História, por sugestão do Olivenor. Então, é um prazer muito grande, de certo modo, uma volta às origens, mas uma volta cheia de alegria e de sensação de poder, ao longo desta noite, dividir com vocês um pouco das minhas descobertas enquanto historiadora, enquanto professora, hoje da URCA, mas enquanto uma petiana do PET de História da Fafidã, para o resto da minha vida, que é uma coisa que está na minha existência e que não sai, né? Faz parte da minha identidade intelectual. Então, assim, essa pesquisa que eu vou comunicar para vocês hoje, na realidade, ela é a base do que é a minha tese de doutoramento, que é sobre uma revista católica. Minha tese de doutorado se intitula Uma Revista Bem Moderna e Bem Cristã, a revista Maria entre o Passado e o Futuro, 1915-1965, mas, e aí eu acho importante até fazer um pouco esse percurso de volta, porque eu sei que eu estou falando para alunos de graduação que, por sua vez, estão passando pelas angústias da pesquisa, as angústias da monografia, aquela coisa de que eu vou pesquisar e etc. Então, eu vou contar para vocês um pouco de como
essa pesquisa chegou até onde chegou, né? Quando eu estava ainda aluna da graduação em História, na FAFIDAM, que me perguntavam o que eu queria pesquisar, eu sempre dizia, eu quero pesquisar alguma coisa relacionada à mulher, ou alguma coisa relacionada à igreja, e aí eu ficava sempre em dúvida dessas duas temáticas. E aí foi no momento que o Olivenor volta para a FAFIDAM, do doutorado, ele estava licenciado do doutorado quando eu entrei, e aí ele volta do doutorado e assume o PET de História, e logo em seguida faz a seleção do PET, e eu entrei na seleção do PET, e como petiana, eu tinha que pensar logo uma pesquisa, né? E aí, conversando com o Olivenor, na época, disse assim, por que você não vai estudar as procissões católicas em Limoeiro do Norte? Isso lhe diz alguma coisa? E aí eu fiquei pensando, as procissões e tal. E aí eu lembrei que eu fui uma criança que foi para as procissões, que ia para as procissões, que me perguntava por que eu não podia ser anjinho na procissão, por que só algumas crianças da cidade podiam ser anjinhos e outras não, né? E aí aquilo começou, pode até ser que sim. Então, com a ajuda do Olivenor, na época, ninguém pesquisava religião e religiosidade na FAFIDAM, não era, Olivenor? E a gente também não tinha essa facilidade dos bancos de tese online, de revista, de história online. Então, nós começamos meio que uma empreitada. Eu brinco que eu digo assim, o Olivenor, se ele viu o nome igreja, religião ou religiosidade num papel, ele já tirava xerox e trazia para eu ler. Né? Se ele ia para alguma biblioteca, sei lá, em São Paulo, viu um artigo, a revista tinha o nome religiosidade, ele trazia para eu ler. Então, assim, eu terminei já essa monografia já com um acervo de leitura tremendo, porque tinha o nome religião, tinha o nome religiosidade, tinha o nome igreja, o Olivenor já dizia, olha, isso aqui, eu acho que pode me servir. E assim nós fomos construindo essa monografia. E quando eu estava no processo de pesquisa de campo da monografia, na época nós enfrentávamos uma dificuldade tremenda, que era de fontes. A gente praticamente não tinha acervo de fonte escrita que nós tivéssemos acesso. E aí a gente trabalhava muito com história oral, e foi essa a base da minha pesquisa na monografia. E aí, trabalhando a pesquisa, entrevistando os velhos e velhas de Limoeiro, eu descobri que nessas procissões haviam grupos que tinham uma distinção social dentro da procissão, que era que o povo chamava de irmandade. E aí essas irmandades, elas apareciam na fala dos meus entrevistados de uma forma tão recorrente, que acabou gerando um terceiro capítulo, um quarto capítulo, aliás, de uma monografia que devia ter 3 capítulos, acabou em 4 capítulos, porque eu achava muito importante a presença dessas irmandades, elas tinham que estar lá. E como eu trabalhei a procissão em 3 perspectivas, a procissão como um ritual religioso, a procissão como uma questão de distinção social e a procissão como um espaço de sociabilidade, eu tive que colocar para um 4º capítulo a questão das irmandades. E dentro dessas irmandades, uma me chamava muita atenção porque era a primeira que todos falavam, que era as Filhas de Maria. E todo mundo falava, tinha as irmandades, tinha as Filhas de Maria, aí mencionavam mais 2, mais 3, mas em princípio eram as Filhas de Maria. E aquilo foi me inquietando. E eu continuei buscando fonte, eu terminei a monografia, me formei e continuei buscando fonte das Filhas de Maria para uma seleção do mestrado. E havia uma dificuldade tremenda na época, porque o arquivo da diocese não estava organizado, e isso desestimulava muita gente, porque tinha pedaços de documentos espalhados por tudo que era canto, pedaços de acervo espalhados por tudo que era canto. E aí o bispo, na época, Dom José, né, que não é mais ele, mas na época Dom José, demitiu o então secretário da diocese, que tomava conta desses espaços, e resolveu que todos os documentos que estavam na Cúria, que estavam no seminário, que estavam lá na comunidade Coping, e vários outros espaços de Limoeiro, ele resolveu levar todo o acervo para o Palácio Episcopal, né?
E aí, toda semana, chegava uma ou outra coisa. E aí, a Gláudia, que sempre estava lá pesquisando, a Gláudia tinha como fonte os livros de Óbito e da diocese, a Gláudia sempre estava lá e a Gláudia sempre passava e dizia, Lucélia, e aí, nada de fontes, nada, Gláudia. Pode desistir, porque não tem condição. E aí, um dia, a Gláudia chegou no meu emprego e disse assim, Lucélia, chegou uma nova documentação lá na Cúria. Eu ainda não olhei, mas você não quer olhar, não? Aí eu disse, pois vamos. E aí foi eu e Glauber, e quando nós chegamos lá, ela disse, ó, botaram lá naquela prateleira. É uma imagem muito nítida para mim essa história, que aí ela apontou e disse, botaram lá naquela prateleira. E aí eu fui para a prateleira, e quando cheguei lá, o primeiro livro que eu puxei, que abri, estava lá, Ata de Fundação da Pia União das Filhas de Maria. E aí eu fui puxando aquela documentação desesperada, e aí eu fui vendo que tinha lá livros de ata, livros de controle da associação, livros de controle da biblioteca da associação, relatórios que elas faziam, então toda uma documentação. Foi essa documentação que deu origem ao projeto de mestrado que eu defendi na UFC, passei na seleção da UFC, e aí a banca, uma das coisas que a banca me apontou é que a minha documentação trazia uma vasta lista de documentos que podiam ser olhados da perspectiva da história do livro e da leitura. E aí, como até então eu sequer conhecia essa vertente, eu fiquei meio assim, mas tudo bem. E aí, quando eu passei, a minha orientadora de mestrado, que foi a professora Adelaide, que foi quem alertou para essa possibilidade da história do livro e da leitura, foi direcionando o meu olhar para que eu não perdesse de vista que, além de uma perspectiva de disciplina, de comportamento feminino, havia nas Filhas de Maria uma possibilidade muito grande de pensar a história do livro e da leitura no Ceará. Então, a minha dissertação de mestrado, ela caminhou mais ou menos por esses dois caminhos. Num primeiro momento, eu falo dessa questão de um espaço de disciplinarização da mulher, do corpo feminino, da mulher na sociedade, do que era esse grupo para a sociedade limoeirense. E, no segundo momento, eu vou falar das práticas de leitura dessas mulheres que tinham uma biblioteca, na época, a Biblioteca das Filhas de Maria era a segunda maior biblioteca da cidade de Limoeiro do Norte, né? Só perdia para uma biblioteca particular de um padre, mas era maior do que a do Colégio Diocesano, era maior do que a biblioteca pública, e por aí vai. E aí, pensando nessa perspectiva de história do livro e da leitura, eu descobri nas atas de reunião das Filhas de Maria que elas faziam leituras mensais nessas reuniões também. Então, elas tinham uma leitura orientada. E dentro dessa leitura orientada que elas tinham, era recorrente a menção à revista das Filhas de Maria. Revista Maria, a revista das Filhas de Maria. Então, ainda no mestrado, eu fui atrás dessa revista. Era a revista Maria, a revista A Cruz. Consegui localizar no acervo da Biblioteca Nacional, ainda não havia a hemeroteca digital. E aí localizei esse acervo e lá na UFC disseram assim, olha, se você pedir para eles microfilmarem, o programa de pós-graduação tem uma verba que pode pagar para adquirir fontes. E aí eu fiquei toda empolgada, consegui com o pessoal da Biblioteca Nacional que eles microfilmassem toda a revista, dizendo que ia comprar os microfilmes. A Biblioteca Nacional entrou em greve nesse período, mas eles continuaram digitalizando as coisas. E quando terminou, que eles me passaram o orçamento de quanto tinha ficado para eu comprar os microfilmes, tinha ficado pela bagatela de R$18.300. Isso em 2006, 2007, por aí. Obviamente que a UFC não comprou, né, os microfilmes, e eu tive que lidar com a frustração de não poder trabalhar com a revista ainda no mestrado. Mas a revista ficou no meu imaginário, ficou tirando o meu sono e também povoando meus sonhos de um possível doutorado, né? Nesse intervalo entre o mestrado e o doutorado, eu dei aula por 2 anos na UES Quixadá e por 2 anos na UES Fafidam, né? Que foi quando eu conheci, por exemplo, a Cândida, que foi minha aluna lá. E aí,
ainda professora da Fafidam, e com essa coisa, essa ideia fixa da Revista Maria, eu entrei em contato novamente com a Biblioteca Nacional, e aí já tinha feito amizades por lá, né? E consegui que o funcionário da Biblioteca Nacional me mandasse um CD com uma amostra das revistas, porque todo pesquisador tem direito a isso se ele for lá na Biblioteca Nacional, né? Ele tem direito a 20 páginas de graça. E depois prepara o bolso para pagar muito caro por cada página digitalizada. Aí eu fiquei mais apaixonada ainda pela revista. Eu nunca tinha visto a revista. Eu ouvia as filhas de Maria de Limoeiro falarem nas atas sobre a revista, mas eu não conhecia a revista, nunca tinha visto a revista. E aí, quando eu vi a cara da Revista Maria, eu disse, é aqui, é isso que eu quero. Então, num dos recessos, que a gente não chegava nem a ter férias, porque eu peguei, enquanto eu estava na Fafidam, recuperação de greve ainda, né? Então, num dos recessos da Fafidam, eu peguei meu banquinho e fui acampar lá na Biblioteca Nacional. Eu passei uma semana inteira tentando pegar o máximo que eu conseguia da revista. Então, o que eu fiz? Eu cheguei lá com a câmera digital e comecei a fotografar as telas dos microfilmes desesperadamente. Depois de conseguir autorização também, porque eles também não deixam qualquer pessoa chegar lá e fazer isso. E aí eu fotografava as telas do microfilme, eu nem chegava a ler, porque o que eu queria? Eu queria juntar o máximo do acervo daquela revista para poder ler e fazer o projeto do doutorado. E aí eu fotografei o máximo que eu consegui dentro de uma semana. Eu me internei dentro da Biblioteca Nacional, tanto que eu fui para o Rio de Janeiro, mas eu não conheci nada da cidade. Eu chegava lá quando a biblioteca abria e saía quando a biblioteca fechava, né? E com base nesse acervo que eu consegui lá, eu construí o meu projeto de doutorado e passei na seleção, e aí chegamos aqui na minha tese de doutorado, que é sobre a Revista Maria. Mas eu falei das Filhas de Maria, eu falei da Revista Maria, e vocês não têm obrigação de saber o que são essas coisas, né? Então, as Filhas de Maria, como eu já sinalizei, era o que o povo chamava de irmandade. Só que na historiografia, a gente não chama a Pia União das Filhas de Maria irmandade, porque irmandade é aquilo que a gente vai ter no século XVIII, XIX. Nós vamos ter no Brasil muitas irmandades, irmandades de pretos, irmandades de pardos, irmandades de sapateiros, irmandades de libertos, irmandades de escravos. Essas irmandades do século XVIII e XIX, elas tinham uma autonomia muito grande, elas não dependiam da igreja, elas não dependiam do Estado, e elas tinham como função social principal dar aos seus associados algum suporte, em princípio, para o bem morrer, então esse suporte garantiria um bom enterro, missas para intenção da alma, né? Um lugar para enterrar, não é à toa que uma boa parte das igrejas construídas no século XVIII e XIX vão ser construídas por irmandades, são igrejas privadas, né? Um exemplo disso é a igreja de Santo Antônio, Limoeiro, né? Que é de uma irmandade, que é a Irmandade dos Vicentinos, que tomam conta ainda do dispensário do Ponto Santo Antônio. Havia, inclusive, uma disputa sobre esse templo, porque como ele não pertencia a diocese não queria reformar. E eu sei que a diocese reformou recentemente, e eu não sei como ficou essa coisa de quem possui esse templo. Se a Irmandade passou para a diocese, enfim. Mas essas irmandades, elas tinham como costume levantar os seus próprios templos, até porque os enterros aconteciam nos templos, e elas nascem para garantir o bem morrer. Depois, essas irmandades vão ganhando mais complexidade e vão, entre outras coisas, garantir auxílio à família dos associados que morrem. Então, às vezes, garante até a maioridade dos filhos. E dependendo da irmandade, porque isso vai variar de irmandade para irmandade, ela garante um fundo de aposentadoria, às vezes ela garante obras beneméritas e por aí vai. Então, por que eu estou falando disso? Porque em fins do século XIX, a Igreja Católica do Brasil vai passar por uma mudança muito complexa, né? E essa mudança também, a primeira vez que eu ouvi falar dela, foi o Oliver Nou, que olhava para mim e disse assim, Lucélia,
tem o processo de romanização. Tem o processo de romanização. E aí eu nunca tinha ouvido falar disso e fui pesquisar, em parte, para entender essa igreja, e foi só a partir do entendimento dessa igreja em transformação que a gente entende por que associações religiosas, como a Pia União das Filhas de Maria, ganham muita importância no século XX. Então, esse processo de romanização é como se, grosso modo, se costuma chamar esse processo de mudança pela qual passou a Igreja Católica no Brasil, que ela sai do sistema do padroado régio, né, e passa a ser autônoma, digamos assim, e aí quando a igreja perde totalmente o apoio do Estado, o apoio financeiro, porque até a República, a Igreja Católica era uma espécie de departamento do Estado no Brasil. Então, assim, o clero tinha o seu salário pago pelo Estado, quem mantinha a igreja era o Estado, com os salários do clero, com os templos e por aí vai. E aí, com o fim do padroado régio, o que vai acontecer? A igreja vai procurar se manter por conta própria. E aí ela se volta para o povo, e quando ela se volta para o povo, ela percebe que o povo está todo vivendo sua religiosidade nas irmandades. E aí o que a igreja faz? A igreja vai e cria o seu próprio modelo de irmandade romanizada. E aí essas irmandades romanizadas têm como principal característica a total dependência do clero. Ela só funciona se ela tiver um diretor espiritual, se ela tiver um padre, esse padre é que vai coordenar as atuações dela e etc. Nesse processo de modificação do catolicismo, outra coisa que a igreja vai focar é no sexo, no gênero feminino, porque a igreja entende a mulher das primeiras décadas do século XX como mais, como é que eu posso dizer, como mais fácil de ser levada para dentro da igreja e de ser convencida das demandas da igreja. Então, esse catolicismo das primeiras décadas do século XX, ele é muito feminino. E por isso que as irmandades femininas vão ganhando muita força. E continua a Pia União das Filhas de Maria ganhando mais força. Depois, quando a igreja percebe que a Pia União das Filhas de Maria ela tem um apelo nas camadas médias e altas da sociedade, ela percebe esse grupo com um potencial político de agregar politicamente várias demandas da igreja. Então, a igreja começa a incentivar que se crie pelo menos uma Pia União das Filhas de Maria em cada paróquia do Brasil. Para ser filha de Maria, uma moça precisava ser solteira, de reputação ilibada, ela precisava passar um tempo como aspirante à filha de Maria, que era um período probatório, para saber se ela não tinha nenhum deslize moral. E aí essas moças, elas tinham um manual que elas deveriam ler compulsoriamente, então havia uma leitura para cada momento do dia, e esse manual dizia o que era ideal para uma mulher católica fazer. No Brasil, a Pia União das Filhas de Maria vai ganhar ainda essa potência política, porque além dessas características de dizer o que uma mulher deve ser, os padres começam a pensar como usar esses grupos de mulheres para fazer pressão na sociedade. E aí, é nesse sentido que nasce a revista Maria, a revista das Filhas de Maria. Porque eles pensavam assim, nós temos vários grupos de filhas de Maria espalhados pelo país inteiro, né? Esses grupos estão cada vez mais numerosos, mas cada grupo age de acordo com o seu diretor espiritual. Então, é importante nesse momento que a gente consiga agregar forças. E uma forma de agregar forças no pensamento desses intelectuais católicos era promover a publicação de uma revista que juntasse todos esses grupos de filhas de Maria do país inteiro em torno das demandas, em torno das discussões que a igreja estava travando na sociedade. Então, eu sustento a ideia de que a revista Maria
E a Pia União das Filhas de Maria, no Brasil, elas agregam um perfil também político, um perfil de apoiadoras, eu não vou dizer poderosas, mas uma força importante de sustentação do catolicismo na sociedade. Né? É tanto que essa revista vai acreditar muito na máxima de que a mão que balança o berço é a mão que domina o mundo. Então, a filha de Maria deveria ser a mãe dos filhos do amanhã. Se formava essas mulheres pensando que elas seriam as mães do futuro. E enquanto elas não se tornassem as mães do futuro, elas deveriam ser as filhas, as professoras, as catequistas, e com isso elas deveriam fazer pressão junto aos pais, junto à família, para que os pais, a família, etc., não se deixassem envolver pelos males da modernidade, tais como maçonaria, espiritismo, comunismo, liberalismo e muitos outros ismos que estavam em voga nas primeiras décadas do século XX, né? Então, a revista ela nasce com esse projeto de arregimentar e de unificar o pensamento dessas mulheres e de aproveitar essa força para que se fizesse pressão na sociedade pelas demandas da igreja. Então, vai ser muito comum nesse período os congressos eucarísticos. Né? Em Limoeiro, por exemplo, teve congresso eucarístico na década de 50, se não me engano, e teve um dia que foi dedicado às Filhas de Maria. Elas tinham todo um protagonismo, a igreja, como forma de fortalecer esse grupo perante a sociedade, dava a elas um protagonismo, uma visibilidade muito grande. Tanto que, na igreja de Limoeiro, por exemplo, os bancos da frente eram reservados para as Filhas de Maria. Nas procissões, as Filhas de Maria eram as primeiras leigas que vinham nos cordões, as procissões eram em fila. Então, tinha os santos padres, as Filhas de Maria. E aí, ia se decrescendo de acordo com a importância social, a chegar no ponto de, como a entrevistada minha falou, vinha o povo em geral, que é aquele povo que não tem uma profissão, ou que a gente costuma chamar, grosso modo, de pobre. Né? Então, vem aquele povo em geral, que não tem uma identidade definida, porque está todo mundo ali misturado. E aí, as Filhas de Maria, elas vão ganhando essa importância, e a revista, ela é um projeto político que começa a dizer, olha, não é interessante que a mulher vote. A mulher se meter na política, ela vai se sujar. Aí, quando se aprova o voto feminino, a revista começa a dizer, olha, ninguém pediu, mas já que deram a gente esse direito, agora é a obrigação de toda filha de Maria tirar o seu título de eleitor. Na época, a mulher não era obrigada a votar, né? Era facultativo, mas toda filha de Maria tem por obrigação religiosa tirar o seu título de eleitor para apoiar os candidatos que apoiam a Igreja Católica. Eu pesquisei 50 anos de revista, né? O que me levou a uma dificuldade tremenda, que foi estabelecer um fio de narrativa que desse conta de 50 anos numa sociedade que estava enfrentando várias mudanças, que era a sociedade brasileira. De 15 a 65, a própria Igreja Católica também vai sofrer uma guinada. O meu recorte termina em 65, porque em 65 é quando se começa a implementar as mudanças do Concílio do Vaticano II, que inaugura, na visão de alguns intelectuais e de alguns historiadores, uma Igreja Católica moderna. Até então ela era conservadora, né? E aí vai inaugurar essa Igreja Católica moderna, embora o Vaticano II até hoje não tenha sido implementado por completo. E por isso que é 65, o meu recorte. A revista era mensal, e aí eu li 50 anos de revista. E aí, quando eu comecei a escrever a tese, eu começava a escrever assim, porque a mulher era proibida de fazer determinada coisa. Aí eu dizia, não, mas ela só era proibida de determinada coisa até
até tal década, mas depois eles vão permitir, mas depois eles vão fazer o meu termo. E aí eu ficava nessa dificuldade tremenda de escrever sobre um determinado aspecto, levando em consideração 50 anos, porque ao longo de 50 anos houve muita mudança. E aí, diante dessa dificuldade, eu voltei para as fontes, tentando identificar na revista se havia alguma possibilidade de agregar elementos ao longo desses 50 anos que pudessem orientar o meu fio narrativo, o meu fio condutor da narrativa de uma forma mais coerente. E aí eu me atentei para um detalhe que é muito importante. A revista, ela nasceu como um projeto de arregimentar todas essas pias uniões do país em torno de demandas específicas, unificar as demandas dessas pias uniões e unificar a ação dessas pias uniões. Mas a revista que nasceu dentro do Seminário de Olinda, escrita por padres, traz logo nos seus primeiros anos um apelo para que as próprias filhas de Maria, leitoras da revista, participem da revista escrevendo para ela, né, como colaboradoras da revista. Então, num primeiro momento, elas começam isso timidamente e depois elas começam a participar ativamente da escrita da revista, né? Então, é a tentativa de formar um corpo intelectual que possa alimentar essa revista católica. Então, é uma tentativa de colocar Filhas de Maria escrevendo para Filhas de Maria, mas sem perder de vista a potência e a observância da tradição, né? Então, é uma escrita, em princípio, tutelada. Ela passa pelo crivo dos editores. E o que é interessante, que é uma prática da igreja, da imprensa católica, é que eles mandam os recados na própria revista, às vezes recados desaforados, às vezes recados que você fica, gente, que falta de sensibilidade. Tipo, fulana, não mande mais poema, não, que você não tem talento para poema, não. É mais fácil escrever prosa, então escreva prosa, porque não é todo mundo que pode escrever poema, não. Coisas desse tipo. Se, fulaninha, você mandou tal escrito. Olha, a gente achou esse escrito muito romanesco. Nós não temos nenhuma intenção de transformar essa revista num amontoado de contos de fada, de escrita água com açúcar, não. Isso não nos interessa, né? E aí essas mulheres vão se adaptando e aprendendo a escrever para essa revista. É pensando nessa escrita feminina e como a escrita feminina na revista começa a determinar as relações entre o conservadorismo e a modernidade, é que eu dividi basicamente a minha tese. E aí, relendo esses 50 anos de revista, eu percebi que, baseada na leitura do François Sartori e do Koselleck, eu comecei a pensar esse embate entre modernidade e tradição, entre passado e futuro, como os norteadores de fases da revista. A revista, na realidade, não é a mesma ao longo de 50 anos. Assim como a sociedade brasileira, a revista também muda, porque a imprensa também é reflexo da sociedade. E a imprensa feminina é muito reflexo dessa sociedade também. E aí eu percebi, a partir dessa participação e desses embates entre conservadorismo e modernidade, entre passado e futuro, eu dividi a revista em 3 fases. Essas 3 fases, baseado na leitura dos teóricos que eu já falei, eu nomeei a primeira fase de passado-presente, né? E por que passado-presente? Porque vai ser nessa primeira fase da revista que a força da tradição vai se fazer sentir. Vai ser nesse momento que a revista Maria
vai reproduzir todo aquele discurso disciplinador e normatizador da igreja, que diz que a mulher não pode cortar o cabelo, que diz que a mulher não pode pintar a unha, não pode maquiar, não pode usar batom. Fica sempre aquele discurso moralista de que a mulher ela tem que estar dentro de casa, que ela não tem que estar saindo, que ela não tem que trabalhar. Então, é aquele discurso da força da tradição que traz toda a herança do catolicismo brasileiro, que é, em sua essência, medieval. Né? O nosso catolicismo, ele sai do medieval para poder já mergulhar, praticamente, no Vaticano II. Porque entre um e outro, a gente passa por esse processo de transição, que a gente chama de romanização, que vai ser longo, e que nem chegou a se efetivar completamente, a igreja já mudou de novo. Mas isso fica para um outro momento, ou caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso. A segunda fase da revista, eu denominei de passado-futuro. Por que passado-futuro? Porque é nesse momento em que passado e futuro vão ter um embate mais visível na revista. Vai ser Filha de Maria escrevendo, dizendo assim, olha, eu não concordo com a opinião do texto da revista passada, não. Às vezes é um texto de um padre. E aí ela diz assim, olha, eu não concordo, não. Eu acho que deve ser assim, assim, assim. Então, elas começam a impor à revista as suas próprias opiniões. E elas começam a ocupar essa revista de forma que há uma disputa de poderes e do que vai ser defendido ou não nessa revista. E aí essas mulheres, elas nem sempre estão em total sintonia com os padres, não, com os padres que são diretores dessa revista. Um exemplo, tem um artigo de uma colaboradora da revista que ela diz assim, olha, eu não sei por que vocês insistem em ficar falando de moda. Eu não sei por que vocês insistem em ficar dando visibilidade a isso. Se a gente não falar sobre isso, a gente vai pensar menos sobre isso. Né? Vocês dão tanta visibilidade que a gente acaba tendo vontade de andar na moda, de aderir à moda. Se não falasse, talvez a gente nem pensasse nisso. E aí, isso vai desencadear uma série de respostas. Então, no número seguinte, aí tem um padre que responde, aí no outro número vem outra colaboradora que vai responder, então vira um grande debate. Então, essa segunda fase é essa fase do embate entre tradição e modernidade, vendo qual prevalece. Né? E essas mulheres tentando se adequar, ao mesmo tempo que elas não abrem mão totalmente da tradição, elas também já não abrem mão totalmente da modernidade. Elas vão criando um espaço-tempo comportamental e de opinião que é delas, e que é um espaço de embate, e é de embate, inclusive, para elas, que não estão isoladas no mundo e que estão nessa sociedade que flerta com a modernidade, ao mesmo tempo em que elas não podem abandonar totalmente a tradição. A terceira fase da revista, já estou concluindo, viu, Lavendel? A terceira fase da revista, eu denominei de futuro presente, porque é nessa fase que a revista vai passar a ser escrita totalmente por mulheres. Os padres saem de cena, os colaboradores masculinos saem de cena, e aí a revista fica sendo escrita basicamente só por mulheres, do início ao fim. Elas assumem até a administração da revista, as finanças, as relações comerciais, as assinaturas, tudo. Elas assumem a revista como um todo. Então, elas tomam posse da revista, que era para elas, passa a ser também delas, né? E aí, quando essas mulheres assumem a revista, elas mudam totalmente a pauta do impresso. Como assim muda a pauta do impresso? Se antes era o que precisa para apoiar para a Igreja Católica, ou o que a Igreja Católica está defendendo, ou a importância de não se aprovar o divórcio, ou a importância de se manter vestida decentemente, ou a importância das ideias socialistas serem repudiadas, por aí vai. Quando elas assumem a revista, elas assumem a pauta da revista e elas começam a escrever sobre o que
está no horizonte futuro delas. Como assim? Eu disse que uma filha de Maria era solteira. Isso é uma exigência básica. Tanto que quando ela noiva, ela já é orientada a começar a se despedir do grupo, né? Então, o que uma moça solteira vê, uma moça católica vê como perspectiva de futuro? Casar, ter filhos e etc. Então, essas moças começam a pautar a revista em discussões sobre casamento, noivado, visto como uma fase perigosa para essas moças. Elas começam a discutir sexualidade, elas começam a discutir educação dos filhos, a partir de ideais da psicologia e não mais só da doutrina católica. Elas começam a pensar o casamento não como algo indissolúvel ou algo desejável, mas às vezes algo sofrível, tanto que vai ter matérias do tipo como continuar casada sendo infeliz, né? Como educar os filhos, como passar pela fase do noivado sem ceder às tentações ou sem ceder às chantagens do seu noivo e sem perder o noivo, se o noivo está forçando uma barra de querer sexo e você não pode ceder. Então, toda essa discussão que antes era totalmente invisibilizada pela redação dos padres, né? Essa parte da sexualidade, do casamento, do noivado, não era discutido. Começa a ser discutido a partir do momento que elas assumem. Então, elas colocam o futuro que elas esperam para si como a pauta da revista. Então, a revista das Filhas de Maria, na posse das Filhas de Maria, pensa o que é ser filha de Maria no século XX. É tanto que é um dos títulos de uma matéria lá, Ser Filha de Maria no século XX. E aí elas começam a tentar pensar o equilíbrio entre ser filha de Maria e estar no século XX, o século da modernidade. Então, ser filha de Maria sem ser demasiadamente moralista, sem afastar as pessoas pelo excesso de moralismo e etc. E aí, nessa terceira fase, que elas estão pensando no seu futuro e etc., surge também outra figura que até então era silenciada pela revista, não se falava porque havia um preconceito, né, que é a figura da solteirona. E havia um preconceito, inclusive, de dizer assim, não, a filha de Maria é uma solteirona, uma vitalina, que não consegue namoro, que não consegue namorado, e etc. E aí, as vitalinas, as solteironas, começam a vir nessa terceira fase, e tem várias participações e discussões sobre isso, essas mulheres discutindo, dizendo, sou solteira sim, sou solteira por opção, eu optei por me formar, eu optei por minha profissão, eu optei por viajar, eu achei que o marido ia me limitar, eu não casei e mesmo assim sou feliz. Elas começam a defender a solteirice nas páginas da revista. E dentro dessa perspectiva de solteirice, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de mulheres de camadas médias e altas, falando para mulheres de camadas médias e altas das suas respectivas sociedades. Então, elas pensam questões do tipo, já que você é solteira, é bem-sucedida, por que você não assume para si a questão de adotar menores abandonados? Por que, mesmo não tendo o sonho de ser esposa, por que você não realiza o sonho de ser mãe, se você assim o tiver? E aí, quando a gente vai olhar o contexto do Brasil da década de 50 para 60, a gente vai ver que a questão do menor abandonado é uma questão que está em alta, sendo discutida, porque antes o menor abandonado era uma questão de igreja. Na República passa a ser uma questão de Estado. E na década de 50, 60, o que se fazer com esses menores está em plena discussão no Brasil. E aí a igreja se faz presente nesse momento. Essas mulheres, elas não estão desligadas da igreja, elas não estão isoladas da igreja, elas também não se livram totalmente da força da tradição. E aí a força da tradição leva essas mulheres a pensar que uma solteirona poderia muito bem ser uma mãe adotiva. E aí unir o útil ao agradável, né? Já que, em tese, é o sonho de toda mulher ser mãe. Se você não casou, não pode ser mãe
pelas vias normais, ou pelo menos moralmente normais, segundo os critérios católicos, que você seja mãe, fazendo uma boa obra, uma obra de caridade, que é uma das essências da salvação do catolicismo. Então, gente, já falei muito, basicamente é isso, e agora eu deixo para que vocês façam as perguntas, se ficaram com alguma dúvida. Tem muita coisa para falar, mas sempre fica um bocado que a gente não fala mesmo. Obrigada pela atenção e fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem. De cada vez, hein? Senão não consigo responder. Lucélia, a narrativa... Mara Dalila. Lucélia, a narrativa estava tão boa que está todo mundo em silêncio. A Mara quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Mara. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Lucélia. Queria agradecer pela fala da senhora e parabenizar. A minha pergunta, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essas fontes que a senhora encontrou lá no arquivo. Que eu trabalho também com a fonte, né? Eu trabalho com os livros de óbito de lá. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre os detalhes dessas fontes, o que a senhora encontrou nesses livros, enfim. Bom, eu posso responder logo ou vai fazer bloco de perguntas? Seu microfone está desligado, Bruno. Mais alguém? Lucélia, eu acho que tu pode ir respondendo, que aí vai motivando mais, tá? Tá ótimo. Bom, Mara, né? Mara, eu me concentrei lá no arquivo da Diocese, eu me concentrei muito nos livros de ata das Filhas de Maria, né? Porque tinha todos os livros de ata lá. Eu trabalhei os livros de ata na dissertação do mestrado. E a dissertação do mestrado eu peguei de 1915 a 1945, certo? E aí, esse período inteiro, os livros de ata estão lá. O que eu fiz? Eu fotografei os livros de ata, né? Foi minha sorte, inclusive, porque depois disso o arquivo ficou fechado um tempo para pesquisadores, e aí eu passei o meu mestrado inteiro o arquivo fechado, mas eu tinha fotografado antes mesmo de entrar, quando eu fui fazer o projeto, eu fotografei todos os livros de ata. E aí tinha todos os livros de ata das reuniões, ou seja, cada reunião mensal havia lá o registro daquela reunião, havia o livro de registro das Filhas de Maria, que registrava lá a data da entrada, o tempo que foi aspirante, registrava também as que saíam, registrava esse livro, registrava nas entrelinhas. Digo já porque nas entrelinhas. Os desvios, porque eu falei tudo aqui a partir do que a igreja tinha como projeto. O que não quer dizer que não houvesse desvios, né? Principalmente quando você quer impor um modelo de moralidade e de comportamento, se prepare porque vai ter desvio, né? Então, assim, essas mulheres de Limoeiro, que eu pesquisei na dissertação, elas resistiam e elas desviavam de muitas das recomendações da Pia União das Filhas de Maria. E aí você pode, inclusive, me dizer assim, mas se elas eram filhas de Maria porque queriam, por que elas não obedeciam cegamente todas as regras? Porque você era filha de Maria, porque havia uma série de vantagens do ponto de vista social também. Era uma distinção social muito grande em Limoeiro do Norte, você ser filha de Maria. Tanto que, ainda hoje, se você pegar os mais velhos, eles vão saber exatamente dos conhecidos delas. Todos que eu entrevistei, por exemplo, dizia, fulano foi filha de Maria. Cicrana, que é filha do homem mais rico de Limoeiro na época, foi filha de Maria. Então, era uma distinção.
para quem não era filha de Maria, reconheciam a filha de Maria, de longe, né? Elas chegavam para a missa, elas estavam lá, os bancos da frente reservados para elas. Então, havia certas vantagens sociais distintivas, mas nem sempre era fácil você, por exemplo, não dançar, não rir alto, não ir para a festa, e não podia ir para a festa nem que fosse uma festa na casa da sua tia. Limoeiro, da década de 40, tinha muito o costume, década de 30, 40, das elites limoeirenses se reunirem em saraus. Vocês já devem ter ouvido falar da dona Judite Chaves. Dona Judite Chaves fazia festas, sarau, ela tinha piano em casa, então sempre tinha alguém tocando piano, muitas vezes o Márcio Mendonça, né? Essas pessoas que eu estou falando, todas já foram objetos de pesquisa de ex-alunos aí da Fafidam. A Judite Chaves, a Cíntia Chaves pesquisou, né? O Márcio Mendonça, que depois será a Márcia Mendonça, o Wellington pesquisou, eu acho que ainda pesquisa no doutorado. Então, grandes nomes, digamos assim, da sociedade limoeirense estavam presentes nesses saraus de Dona Judite, mas aquelas moças que eram filhas de Maria, recomendavam-se a elas que elas não fossem, embora elas fossem desse mesmo ciclo de convivência. Então, não era fácil você ser filha de Maria e abrir mão de todas as diversões, abrir mão de... Até rir, minha gente, até rir, para uma filha de Maria, deveria ser controlada. Uma filha de Maria não deveria rir alto, ela deveria rir com parcimônia, né? E por aí vai. Então, nesse livro de registro das filhas de Maria, é muito engraçado, porque uma filha de Maria que desviasse e fosse pega desviando das normas da Irmandade, elas eram automaticamente expulsas, né? Só que, nas atas das reuniões, essa expulsão, o motivo da expulsão, muitas vezes não era registrado, certo? E aí, vocês podem se perguntar, por quê? Eu sustento a ideia na dissertação de que esses desvios, eles não eram registrados com riqueza de detalhes para não dar visibilidade a eles. Porque um desvio sujava não só o nome daquela que desviou, mas sujava o nome da Irmandade inteira, né? Então, uma desviante podia custar muito caro para o grupo todo. Só que, ao mesmo tempo em que havia um cuidado de não registrar com detalhes por que determinada associada foi expulsa, e aí, às vezes, a moça que estava fazendo a ata, que era a secretária, dizia assim, foi expulsa por motivo de... Aí rasurava a ata. Então, quem mandou ela rasurar? Muito provavelmente o diretor espiritual. Mas toda a documentação da Pia União das Filhas de Maria era feita por filhas de Maria. Então, essa secretária, que foi censurada na ata, ela ia lá no livro de registro e botava expulsa, raptada. Caso vocês não saibam, ser raptada nas primeiras décadas do século XX significa que ela fugiu com um namorado que a família não apoiava. Era um escândalo para a família inteira, isso, né? O rapto, ele tinha um preço social muito grande. E isso causava expulsão imediata. E aí não se registrava isso na ata, porque muitas vezes o diretor não deixava, aí ela ia lá no livro de registro e botava de lápis. O livro era todo de caneta, ela botava de lápis, assim, raptada. Eu achava o máximo, porque eu entendia aquilo como uma espécie de protesto mesmo, de dizer assim, olha, ela desviou e eu vou mostrar que ela desviou, porque ela também não pode sair impune disso. Eu que estou aqui cumprindo todas as regras, não vou ter a minha ficha igual a de uma que foi raptada. Então, ela ia lá e colocava. Outra coisa que tinha era o controle do empréstimo dos livros da biblioteca. Então, assim, eu fui percebendo certas práticas do tipo, à medida que eles recebiam os livros, eles iam numerando os livros.
em ordem sequencial, não havia uma numeração seguindo padrões da biblioteconomia como nós temos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu fiz um levantamento por alto de quantos livros era possível afirmar que essa biblioteca tinha. Então, mesmo esse levantamento por alto, dava a essa biblioteca o segundo lugar em número de livros de Limoeiro. Como eu fiz isso? Eu não tinha uma listagem completa de todos os livros da União. Eu tinha a listagem dos livros que foram roubados, ou que tomaram de empréstimo e não devolveram mais, né? E aí, alguns desses livros, estava lá, livro número 315. Aí tinha o título do livro, na listagem dos que foram roubados. Então, eu peguei o número mais alto dos que foram roubados e estabeleci que a biblioteca tinha, no mínimo, esse tanto de livros, né? O que não impede de que ela pudesse ter muito mais. Menos, não, mas mais, sim. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção nesses controles de livros é que as filhas de Maria, elas só tomavam de empréstimo e não devolviam, ou seja, elas só roubavam livros de romance. Elas não roubavam, por exemplo, as geografias. Elas não roubavam obras exemplares. Elas queriam o romance, que era uma leitura, em princípio, totalmente proibida para elas. Depois elas começaram a abrir mão, porque se num primeiro momento a igreja condena totalmente a leitura de romances, a igreja vai aprender que, mesmo ela condenando a leitura de romances, as mulheres continuam a ler romances. Então a igreja começa a pensar, que romances eu posso recomendar que não vão fazer um estrago tão grande? Aí a própria igreja vai lançar padres escrevendo romances para moças, que eram romances muito pouco emocionantes, eu devo dizer, né? Mas alguns desses romances que não eram escritos por padres, que eram da coleção da Biblioteca das Moças e outras coleções que rodavam pelo Brasil direcionadas ao público feminino, havia esses livros na Biblioteca das Filhas de Maria, de Limoeiro, e elas tomavam de empréstimo e não devolviam. Então, tem uma listagem gigante de livros que estavam faltando. Outra coisa que tem nessa documentação são os relatórios que essas moças faziam, dizendo das suas obras sociais, o que elas tinham feito. E aí, dá para perceber que o pároco, o diretor espiritual, dividia essas mulheres em grupos, e esses grupos iam oferecer conforto espiritual para os menos favorecidos. Quando estava em período de eleições, em períodos de disputas políticas no município, elas agregavam a essa ajuda espiritual uma ajuda material. E aí eu argumento na dissertação que numa cidade onde as mulheres são conhecidas pelos nomes de seus pais, uma ajuda material de uma filha de Maria, ela tinha uma posição política. Então, não é que eu recebi auxílio de uma moça qualquer, eu recebi auxílio da filha de Judith Chaves, que, por sua vez, fazia parte da elite cartorial. Né? Eu recebi da filha de um dos Oliveira, que eram os arquirrivais dos Chaves. Então, tinha uma conotação política aí, porque essa ajuda material ela só aparecia em épocas de disputa política. Antes era só conforto espiritual. Então, tem essa documentação também, e basicamente é isso, que já é muita coisa para se explorar, do ponto de vista historiográfico, né? As atas mesmo, ainda tem muita coisa lá, porque as atas eram detalhadas, né? Então, eu só lancei uma possibilidade de olhar sobre elas, mas existem muitas outras. E aí eu abandonei essa documentação no doutorado para me debruçar sobre a revista. Então, eu não continuei explorando essa documentação e o potencial que ela tinha. Mas não é só, e aí para quem deseja pesquisar, não era só, pelo menos na época que eu fui, a Irmandade das Filhas de Maria que tinha as atas lá, não. Tinha as atas dos vicentinos. Os vicentinos são os congregados
que tem lá o dispensário do Ponto Santo Antônio, que eu acredito que sejam os donos, não vou afirmar com toda certeza, mas acredito que sejam os donos da igreja de Santo Antônio, porque ainda hoje são os vicentinos que mantêm o dispensário, que o povo aí limoeiro chama de Pão de Santo Antônio, que é aquele prédio que tem atrás da igreja de Santo Antônio. Então, tinha as atas dessa irmandade lá também. E até quando eu estava pesquisando, 2003, 2004, era uma irmandade que ainda existia. Não existia mais tão ativamente, mas ainda tinha atividades. E aí, essas atas, na época, eu dei uma olhada por pura curiosidade mesmo, não foi para pesquisar, mas uma das coisas que eu vi nessas atas é que elas, inclusive, traziam listagem das pessoas que eram atendidas pelo Pão de Santo Antônio, porque tinha pessoas que recebiam regularmente a ajuda do dispensário, e o que sobrava daquelas pessoas que recebiam regularmente, por semana, dava-se a outras pessoas que estavam por ali pedindo. Dava-se os pedintes que estavam por ali esperando as sobras dos pobres que já eram cadastrados no dispensário. Então, tudo isso está lá nas atas, né? Inclusive, recentemente, faleceu um dos membros dessa irmandade, que morava aí atrás da Fafidã, que era o seu Valdivino, que foi durante muito tempo o secretário da Irmandade dos Vicentinos. Era ele que fazia as atas, inclusive, e tem essa documentação lá, eu sei que tem. Outra documentação que está agregada às Filhas de Maria era da Irmandade da Imaculada Conceição, que muitos da Imaculada Conceição saíram para ir para as Filhas de Maria. Mas existem outras irmandades, por exemplo, que não têm documentação escrita, porque eram irmandades. Eu estou usando o termo irmandades, mas entendam irmandades romanizadas. Ou seja, já são essas irmandades que, na verdade, são confrarias, são associações piedosas, elas não têm a ver com aquelas irmandades do século XVIII e XIX, portanto. São irmandades já totalmente organizadas sob sob o jugo, Olivia, sob o jugo da igreja, né? Então, elas já são organizadas e dirigidas pelos sacerdotes. Mas tem algumas dessas irmandades que elas têm um cunho mais popular, que elas servem para satisfazer o desejo de algumas pessoas de participar dessas associações pias, pessoas que não têm condição financeira, condição social de entrar nessas associações que são mais de elite, como as Filhas de Maria, elas vão encontrar espaço, por exemplo, na Associação Nossa Senhora do Carmo, né, que até recentemente ainda tinha. E a Nossa Senhora do Carmo, obviamente, ela não vai ter nada organizado, ou reuniões mensais, leitura, nem nada. Ela vai ter um caráter meramente devocional mesmo. E aí aqueles que não conseguem entrar na União das Filhas de Maria acabam procurando outras irmandades, como a Nossa Senhora do Carmo. E aí, quando eu digo assim, que não tinham condições financeiras nem sociais, porque quando uma moça se tornava aspirante à Filha de Maria, para se tornar aspirante à Filha de Maria, ela teria que ser convidada por duas Filhas de Maria que já estavam na associação, e essas duas Filhas de Maria deveriam se responsabilizar perante o grupo como fiadoras, eles usam inclusive esse termo, fiadoras, como fiadoras dessa Filha de Maria que está, ou dessa candidata à Filha de Maria. Então, não era qualquer uma que era indicada, você tinha que ter o contato de alguém que já era Filha de Maria e que estava disposta a ser sua fiadora, né, perante o grupo e perante o diretor espiritual. Então, esse desejo de fazer parte de uma associação pia é uma coisa que vai estar muito presente nessa sociedade limoeirense. Tanto que as Filhas de Maria, quando saem da associação porque vão casar, depois que elas viram mãe, elas iniciam uma nova associação, que vai ser a Associação das Mães Cristãs. Via de regra, uma mãe cristã foi Filha de Maria.
E também não há documentação sobre as mães cristãs, que eu acredito que fosse essa força mesmo de querer fazer parte de uma congregação, mesmo não estando mais em condições de fazer parte daquela que tinha mais destaque, que é a Pia União das Filhas de Maria. Em Limoeiro também houve os filhos, que o povo chamava de Filhos de Maria, que era uma versão masculina dos Marianos, das Filhas de Maria, que eram os irmãos marianos. Como uma irmandade, embora mariana, mas sendo masculina, as regras que regiam essa irmandade vão ser totalmente diferentes das regras que regiam as Filhas de Maria. Então, vai ser uma irmandade que vai ser mais liberal, esses rapazes, eles vão se reunir para jogar futebol, jogar vôlei. Teve um entrevistado meu que disse que eles jogavam vôlei, que eles iam para se divertir. Então, se a Filha de Maria é serviço, é devoção, é distinção, mas também é disciplina e norma, os irmãos marianos acabam sendo basicamente uma congregação de irmãos para se divertir e conviver entre si dentro dos princípios do catolicismo. Então, muitas dessas irmandades que rodavam por Limoeiro até a década de 60, muitas dessas irmandades ainda estão por aí para serem estudadas, ou vão cair na zona do esquecimento, porque uma parte delas não tem essa documentação escrita. Essa documentação escrita eu encontrei da Imaculada Conceição, encontrei dos Vicentinos e encontrei das Filhas de Maria. Certo? Então, eu não sei se eu respondi o que você queria saber, mas se tiver mais perguntas, pode fazer. Obrigada, Lucélia. Eu tenho outra pergunta. Eu queria que a senhora falasse mais um pouco sobre o que é a história do livro e da literatura. E da leitura, a história do livro e da leitura. Isso. Bom, é uma vertente da historiografia que a gente se debruça muito sobre essa questão do livro, da prática da leitura, né? Porque, assim, tem uma frase do Ginsburg, se eu não me engano, no Queijo e os Vermes, que ele pergunta assim, o que é que o leitor faz com aquilo que lê? E eu não sei se vocês já leram o Queijo e os Vermes, mas o Queijo e os Vermes conta a história de Menóquio, que vai ser condenado pelo Tribunal da Inquisição, ele vai ser processado 2 vezes, na última vez ele vai ser condenado, porque o Menóquio lia umas obras e dessas obras ele tirava umas ideias, às vezes bem hereges para a época dele, e saía falando esses pensamentos, né? Então, a história do livro e da leitura, ela vai trabalhar muito nessa perspectiva do que é a circulação do livro, como se davam as práticas de leitura, o que é muito rico numa sociedade como a nossa, onde a maioria das pessoas é analfabeta, e aí o livro, ele vai ganhando outras nuances que não existe, por exemplo, na França, nos Estados Unidos. Alguns dos expoentes, eu estou falando França e Estados Unidos, porque alguns dos expoentes da história do livro e da leitura vêm de lá. O Chartier, o Robert Darnton, nos Estados Unidos. Então, eles vão pensar muito nessa perspectiva da história do livro e da leitura. E aí, deixa eu fazer uma... É porque eu vou perdendo a noção da idade de vocês, porque eu estou ficando cada dia mais velha e vocês estão ficando cada dia mais jovens, né? Mas, talvez você já não, mas os avós, seus avós, ou sua mãe, pergunta depois a ela qual a experiência que ela tem com o livro, como ela vê um livro, né? Porque, para a grande maioria da população cearense, o único livro que tinha em casa era a Bíblia, depois de comprar em milhares de prestações naquele pessoal que sai vendendo de porta em porta. O livro sempre foi um objeto de elite, de poucos para poucos. Então, nós temos um grupo letrado muito pequeno, o que mostra que as nossas elites sempre tiveram total consciência do poder do livro.
o próprio catolicismo, o próprio cristianismo é uma religião do livro. Então, todas essas visões de cristianismo que nós temos na sociedade nascem da leitura de um livro, né? Aqui no Ceará, no Brasil de uma forma geral, mas estou falando do Ceará, vai existir os chamados gabinetes de leitura, que precedem as antigas as bibliotecas públicas, que vão preceder. Eu esqueci até um exemplo que eu gostava de associar com o gabinete de leitura, mas, enfim, o que era um gabinete de leitura? O que é que valorizava um gabinete de leitura? O gabinete de leitura era um espaço onde se comprava livros e se comprava periódicos, muitos desses periódicos vinham de fora. Se você pegar Fortaleza do século XIX, muitos desses periódicos vinham da França, vinham da Inglaterra, e se formava essa espécie de biblioteca e as pessoas pagavam para frequentar o gabinete de leitura. Tá, achei, é a Netflix do século XIX. Né? Então, assinavam para frequentar. Os intelectuais do Ceará pagavam a assinatura de um gabinete de leitura para que eles pudessem ir no espaço onde tinha sempre obras atualizadas, onde eles pudessem ler, porque o livro em si, ele é inacessível. Se nós pensarmos o livro, por exemplo, como um objeto de distinção, vocês vão ver que na Casa dos Pobres, por exemplo, há muito pouco livro, e quando há, ele ocupa um lugar de destaque, ele tem um cuidado, porque ele não é só um objeto, ele tem um significado ali. O próprio formato do livro, ele tem a ver com o intuito para o qual ele é feito, né? Tanto que um livro religioso, um manual religioso, ele é feito pequeno, assim, porque ele tem leitura compulsória, então é para ser um livro fácil de carregar. A própria Bíblia, nós temos a Bíblia que é de expor em casa, aquela toda cheia de rococó, de brilho, que a gente já comprava com um suporte plástico para botar a bicha em cima, aberta, assim, de preferência no Salmo 91, né? E tem a Bíblia de levar embaixo do braço, que é mais portátil. Todas essas questões em torno do livro, das práticas de leitura, elas são pensadas dentro da perspectiva de história do livro e da leitura, que é uma área muito vasta de possibilidades. Se a gente pensar, por exemplo, que... E aí a história do livro e da leitura vai incluir também, porque é leitura, revistas, imprensa. Se a gente pensar, por exemplo, que em Limoeiro do Norte, da década de 40, da década de 30, tinha representantes que vendiam livros para a população de Limoeiro, e hoje não se tem uma livraria, o que a gente chama de livraria em Limoeiro é papelaria, na verdade, vende livro didático, não vende outros livros de outras categorias, e na década de 30, Limoeiro tinha uma rede de leitores que ainda precisa ser rastreada. Quando eu estava pesquisando no mestrado, eu descobri um senhor que tinha toda a coleção de M.D. Lee, que M.D. Lee fazia parte da Biblioteca das Moças, e os livros de M.D. Lee eram os que os brasileiros mais gostavam da Biblioteca das Moças. Era aquele romance açucarado e tal. E no Brasil se chamava M.D. Lee de Madame de Lee. E, na verdade, Madame de Lee era um homem, M.D. Lee era um pseudônimo. E esse homem escrevia sobre esse pseudônimo. Então, aqueles romances que os vestidos farfalham, que as moças ficam arquejando quando vem um rapaz, ficam suspirando e sonham com o dia do casamento, e no dia que casa, aquela felicidade, enfim. Então, essa Biblioteca das Moças circulava em Limoeiro e tinha pessoas que passavam o mês inteiro esperando sair um novo volume da Biblioteca das Moças. A própria revista Júlia, Bianca, e todas essas revistas de romance açucarado, que vão ser os sucessores da Biblioteca das Moças, da M.D. Lee, etc., tinha um público leitor em Limoeiro que esperava avidamente que chegasse o próximo número daquela revista, daquele livro. Na verdade, chama revista, mas era um pequeno livro contando uma história.
e esperava-se avidamente para que chegasse esse novo número de Bianca, de Júlia, para que pudessem ler, porque a leitura, ela transporta a pessoa para outros mundos, outros universos. Então, a leitura, ela vai ser muito vigiada também, no mesmo instante em que ela é muito desejada, ela é muito vigiada, principalmente pela Igreja Católica. Não esqueça que vai ser a Igreja Católica que vai lançar o Index Librorum Prohibitorum, o Índice de Livros Proibidos, e que no Brasil nós vamos ter, em pleno século XXI, um padre escrevendo um manual, uma espécie de Index Librorum Prohibitorum, fazendo uma resenha de todos os autores nacionais que podem ser lidos e que não podem ser lidos, e por que não podem ser lidos. A leitura ocupava um lugar tão central nesse processo de controle da sociedade que o jornal católico, a revista católica, mas principalmente o jornal católico, ele trazia uma seção onde ele avaliava os livros que estavam sendo colocados em circulação naquele momento. Então, ele dizia, olha, tal livro está em circulação, pode ser lido por todos, tal livro não é para todas as mãos, era uma expressão que eles gostavam de usar, tal livro pode ser lido por homem, tal livro não deve ser lido por mulheres, e aí eles vão esquadrinhando o livro como um perigo real de fazer essas moças desviarem dos seus intuitos em termos de moral e de religião. E aí é toda uma vigilância em torno dessas práticas de leitura, que livros elas leem, como leem, aonde leem. Nós não podemos esquecer que esse suporte material do livro, essa riqueza de tipos literários que rodavam pelo Brasil, vão possibilitar, por exemplo, os livros para se ler com uma mão só, que são livros masculinos, pornográficos, né? Numa época onde não havia ainda revista pornográfica, etc., havia esses livros e essas revistas que tinham um conteúdo pornográfico que chamava-se corriqueiramente de livros para ler com uma mão só, e aí vocês usem a criatividade de vocês para entender por que eram livros masculinos para ler com uma mão só, né? Então, nós não podemos, apesar de ser uma coisa que a gente não pensa, porque, principalmente quando a gente está no meio acadêmico, parece uma coisa normal e corriqueira, mas é uma das nossas principais funções, praticar o estranhamento e perceber que o normal e o corriqueiro ele é construído socialmente, e parece muito normal e corriqueiro para nós estarmos rodeados de livros. E até pouco tempo não era assim. Eu diria que ainda hoje não é assim, o livro ainda não é algo que está totalmente disseminado, e a gente não sabe o que as pessoas fazem com aquilo que leem. A gente não sabe o potencial que tem um livro de influenciar no comportamento de algumas pessoas. Mas nós estamos vivendo um momento, inclusive, muito singular, onde o Mein Kampf foi reeditado, foi relançado, depois de ter passado anos proibido de ser lançado, de circular, e a edição de relançamento esgotou assim. Então, que potencial de leitura, que possibilidade de leitura o Minha Luta do Hitler traz nesse momento. Então, o livro e a leitura são, do ponto de vista social, potências, que a gente precisa, muitas vezes, se deter a eles, porque eles são grandes portas para outros mundos, para novas possibilidades de pensamento, e que ainda estão aí por serem exploradas. Não sei se respondi sua pergunta. Sim, respondeu sim. Muito obrigada. Pois é, o cordel é um tipo de literatura que também entra nessa coisa da leitura, mas aí, para você ver justamente como nós historiadores que pensamos a leitura, a gente pensa o cordel como uma extensão da oralidade, inclusive, por isso que ele acaba atingindo as classes populares de uma forma mais efetiva, porque um cordel, ele é curto, e ele trabalha com rimas, então ele é fácil de ser decorado.
o que é uma perspectiva da história da leitura, que é o que acontecia muito aqui no Brasil, que é as chamadas leituras coletivas. Você pega uma pessoa que domina a leitura e que lê para um grupo inteiro que não domina a leitura. Então, o cordel, ele acaba caindo no gosto popular porque ele é mais fácil de ser assimilado, ao mesmo tempo em que ele é mais fácil de você contar para os outros, mesmo quando você não domina a leitura, mas você tem uma boa memória, então você decora com mais facilidade. Então, o cordel, ele acaba sendo, no Brasil, tendo um acesso mais às camadas populares, mas porque ele é uma derivação direta da oralidade. Ele se aproxima muito da oralidade, nesse sentido. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Ah, e só uma coisa, viu, Mara? Você perguntou da história do livro da leitura. Sabe que quando na minha banca de mestrado me perguntaram assim, olha aqui as suas fontes, tem uma série de fontes falando de livro e não sei o quê. Você já pensou em estudar numa perspectiva de história do livro e da leitura? A minha vontade foi dizer, isso é de comer ou de passar no cabelo? Mas, como eu estava numa banca de seleção, né, eu só olhei assim, muito séria e vi aquela pergunta padrão. Não tinha pensado nisso, mas estou aberta a possibilidades. Não sei que possibilidade é essa, mas, enfim, quando me perguntaram a primeira vez sobre a história do livro e da leitura, eu não tinha noção do que era e fui aprender um pouco sobre isso no mestrado. Eu também nunca tinha ouvido, não, alguém falar sobre isso. Primeira vez. Pois é. Na verdade, as possibilidades de abordagens do passado, né, da história 1 e 2, né, assim como as de metodologia da pesquisa, elas não dão conta de nos apresentar esse leque de possibilidade de abordagem do passado. Daí a necessidade do aluno de graduação, tendo autonomia, buscar ler, não é, para além daquilo que lhe é apresentado em sala de aula. E daí ele começa a conhecer outros vestígios, né, outras possibilidades de ler o passado, né, de interpretar o passado. E aí ele vai encontrar, se deparar com fontes, tá, que tu não tinhas ideia do quanto ela poderia lhe ser útil para construir uma representação do passado, né? Por exemplo, a questão da leitura, a Lucélia cita, por exemplo, essas literatura como Júlia, não é? Esses livros aí comuns aí até dos anos 70, uma literatura que a juventude, né, sobretudo as moças, gostavam de fazer, entendeu? Se tu não tens, se tu não encontras uma dessas pessoas hoje já na fase adulta que guarda essa biblioteca, não é? Que preservou, por assim dizer, essa biblioteca, mas ela tem todo um conjunto de informações, ela tem uma memória que é passível de ser, por ela própria, ressignificada, entendeu? Então, pelos caminhos da história oral, tu pode fazer um inventário, entendeu? Do que pensavam aquela moça, ou aquelas moças, ou aquela juventude, naquele determinado recorte de espaço temporal. Inclusive, essas revistas, como elas eram mais populares, né, era muito comum que as moças não guardassem essas revistas, porque para continuar lendo outras que elas não tinham lido ainda, o que elas faziam? Elas trocavam, elas pegavam as que ela acabou de ler
e ia na banca de revista, que a gente chamava de banca de revista, e trocava pelo novo exemplar, às vezes dando uma pequena diferença, e aí aquele vendedor, ele já repassava aquele livro que já foi lido para outro que não podia comprar a última revista, mas que podia comprar já uma usada, e assim se fazia toda uma circulação de livros de romance popular, que não era só de livros novos, e fazia todo um circuito de venda, de troca, de livros e de leituras, para que as pessoas que não tinham acesso ao novo pudessem comprar o usado, aquela que queria economizar na compra do novo, entregava o usado como parte do pagamento. Lucélia, por exemplo, era muito comum no passado as bancas de revista, né? As bancas de revista era esse point, né? Em que as pessoas encontravam as novidades, né? Em onde poderiam comprar um jornal, né? Enfim, quer dizer, um trabalho de pesquisa com esses ex-proprietários de banca de revista que se possa encontrar, eu acho que eles têm muita história para contar a respeito dessa prática, não é, da leitura, por exemplo, né? A partir dos periódicos, né, do que ele vendia, entende? Então, são sujeitos da história que a gente vai encontrando, né, e que tinha uma representação muito importante naquela dada sociedade, né? Eram pessoas que a partir deles circulavam, não é? Várias fontes de informação, né? A partir dele... do Carlão, né? Que o Carlão ainda tem a banca, ainda tinha essas lojinhas que tem. E aí o Carlão, ele marcou gerações, né? Porque a gente ia comprar desde álbum de figurinhas até o jornal do dia, só tinha lá, né? Mas o Carlão hoje, ele tem é diferente, eu me refiro àquelas bancas mesmo que você tinha na praça, geralmente, não é? Em alguns pontos da cidade. Ele mudou de vários locais, né, o Carlão. Ele mudou, mas é tanto que ainda hoje, se eu não me engano, o comércio dele chama-se Banca do Carlão, que foi como ficou conhecido mesmo, década de 80, 90, era a Banca do Carlão. Então, você ia comprar revista, jornal, álbum de figurinhas, era lá. É isso. Mais alguma questão? Meninos, meninas? Lucélia, minha querida, é muito bom eu ouvir, tá? Não deveria aqui, mas vou, tá? Jogar confetes mesmo, sou seu fã. E admiro profundamente. É recíproco. Acho você uma pesquisadora com faro, entende? E eu acho que você, para mim, é um prazer, um orgulho muito grande, tá? Prazer é todo meu. Dividir esse espaço de aprendizado com você, tá? Porque aqui também, assim como os meninos, me coloco na condição de aprendiz, né? Embora eu já tenha escutado muito falar das filhas de Maria, né? Nas nossas orientações, enfim. Mas acho que foi extremamente prazeroso, tá? O nosso encontro de hoje, e acho que também bastante produtivo e, acima de tudo, provocativo, né? Provocativo. E aqui eu quero ressaltar a maneira de contar a história, falar de pesquisa, falar de teoria, contando história. Entende? Eu acho isso para os meninos que estão aqui, né? Para as meninas, é uma fonte de observação para eles pensarem. Entende?
Eu acho que às vezes a gente se perde muito querendo falar de história, querendo falar da pesquisa só pela teoria, entende? Só falando de teóricos e tal. E aí, por exemplo, tu falou aqui, sei lá, um tempão, né? A partir, fazendo um passeio desde do momento em que você foi provocada a começar a pesquisar na graduação, quando entra no PET, até chegar na calçada da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, na condição já de pesquisadora, entende? Numa instituição que é, para nós historiadores, um espaço de excelência, não é? Pelo grande acervo que lá se acha salvaguardado. Então, eu acho que essa tua capacidade de narrar, de falar da pesquisa a partir do vivido, entendeu? Do processo de construção, né? Da metodologia, das descobertas, dos diálogos com os autores, entendeu? A simplicidade de dizer, ó, eu nunca tinha escutado falar sobre isso, não é? E eu acho isso muito, muito, muito rico, né? Chama a atenção dos presentes, né? Das meninas, dos meninos, para que tomem essa apresentação de hoje como um objeto de reflexão, tá? Porque nós devemos ler um texto dizendo, bacana, quero escrever igual esse autor, quero escrever igual essa autora, né? A gente deve escutar uma palestra, uma conferência, dizer assim, achei muito bacana a maneira como conduziu a apresentação, eu quero fazer isso também. A partir dessas motivações e desses desafios que a gente vai compondo também, não é? Encontrando em nós o nosso jeito próprio de fazer as coisas, né? De fazer surgir em nós, crescer em nós, não é? Esse lado intelectual, tá? Então, quero lhe parabenizar. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu sou a rainha da quebra do protocolo, eu sou a rainha da quebra do academicismo, porque eu acho que tem espaço para tudo, tem lugar para tudo. Eu gosto muito de falar para o público de graduação, mas eu acho que, às vezes, quando a gente termina uma tese, etc., a gente está tão envolvido no trabalho que a gente fica meio que escravo de um certo academicismo, e quando vai falar para os meninos da graduação, a gente gosta de contar os êxitos e tal, mas a gente não conta a trajetória, e aí acaba o aluno pensando que nós somos meio que inspirados, pessoas inspiradas divinamente, eleitos quase, deuses do Olimpo, né? Mas eu quero dizer para vocês que o trabalho do historiador, ele é 99% transpiração e 1% inspiração, né? Então, todo trabalho de historiador tem muito trabalho por trás, tem muita dedicação, e tem dias que a gente para e pensa, eu vou desistir mesmo, não vai dar, eu tô para não aguentar mais, mas vai ter aquele dia que você encontra a ata de fundação da Pia União das Filhas Maria, e aí faz tudo valer a pena. Então, assim, nos momentos em que vocês estiverem naquelas dificuldades, porque minha pesquisa, porque não se sintam menores por isso, né? Toda pesquisa tem uma história, a gente não é eleito, não somos mentes iluminadas, a gente vai galgando mesmo degraus, às vezes com dificuldade, mas o que vale mesmo é tentar manter a serenidade e perceber que o aprendizado é uma constante, que você não nasce sabendo, não é feio não saber, não há pergunta besta, besta é aquele que não pergunta, né? E nós temos a pergunta como o norte
do nosso ofício. Então, tanto que uma das principais coisas de todas as nossas pesquisas é a problemática, quais são as perguntas que eu tenho sobre aquele tema. Mas uma coisa que eu carrego comigo, que foi dito por Olivenor, e que eu não vou esquecer jamais, é que, abre aspas, o passado é um eterno canteiro de obras, fecha aspas. E dentro desse canteiro de obras, nós somos os obreiros, nós somos os trabalhadores. Somos nós que vamos lá revirar o passado para construir novas histórias, para contar novas histórias, para engendrar narrativas. E isso é mais transpiração do que inspiração. E aí eu desejo a vocês boa sorte e principalmente curiosidade. E a todos que me agradeceram aqui, eu é que agradeço a oportunidade de falar para vocês, de aprender com vocês e de trocar experiência com vocês, porque são os momentos mais ricos da minha trajetória quando eu sento para falar com pesquisadores que estão iniciando, com pesquisadores que estão cheios de dúvida e que muitas vezes eu aprendo mais com a dúvida de vocês do que o que eu achava que sabia. Então, que nós possamos continuarmos obreiros desse canteiro de obra, mas com muita inspiração para trabalhar, para que nós possamos chegar aonde a gente quer concluir as nossas pesquisas. Agradecer ao Olivenor, muito bom encontrá-lo ainda que virtualmente, a Cândida, matar um pouco da minha aluna, e a vocês, que eu não conheço pessoalmente, mas que, quem sabe, quando tudo isso passar, a gente não se encontra aí pelos auditórios e salas da FAFIDAM, uma visita presencial. E dizer para vocês que não existe pesquisa boba, tá? Mas a minha pesquisa, eu acho que meu tema não agrada, não existe isso, tá? Talvez lá, no início dos anos 2000, quando Lucélia começou a pesquisar sobre as procissões em Limoeiro, tá? Ninguém imaginou, né? Alguém poderia imaginar que essa pesquisa não daria em nada. Seria só Inclusive, um trabalho. eu vi muito isso. Pois é, seria só um trabalho para terminar. Pois é, um trabalho para terminar a graduação, para se formar e pronto. Entendeu? Pesquisar isso, com história oral e tal. Então, veja os desdobramentos. Então, o pesquisador é que dá sentido, é que atribui importância à sua pesquisa a partir do investimento, do capital intelectual que ele vai investir na pesquisa. Entendeu? Então, é disciplina. Né? Quando a professora Lucélia disse que vai para o Rio de Janeiro e não conheceu nada no Rio de Janeiro, porque o pouco tempo que ela passou lá, uma semana, ela chegava de manhã na Biblioteca Nacional, e saía quando fechava, tá? E eu sei o que é passar o dia na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, porque eu já fiquei também, é cansativo. Então, tu não tem ânimo para fazer outra coisa a não ser tomar um bom banho, comer alguma coisa e dormir. Sobretudo quando você tem a mesma empreitada na semana seguinte. Então, tudo é investimento, tudo é disciplina, entendeu? E esse passado, por ser vário, né, por ser incapturável na sua totalidade, por ser esse canteiro de obra, que a Lucélia lembrou, é você que vai dando sentido, tamanho, significado a ele. Então, invistam, deem importância às suas pesquisas e se sintam pesquisadores, pois que foi assim que a professora Lucélia, valorizando a cada um de vocês, os chamou. Eu agradeço a presença de todos, né, que se disponibilizaram, estar aqui conosco, né, os alunos de História do Ceará 1, vi alguns, ex-alunas como a Cândida, claramente Cândida, né, como certa vez disse
Me ajuda, Cândida? A Luísa Lochaida, lembra dele, Lucélia? Lembro. Cândida fez uma apresentação, aí, gente, eu não sei se foi claro, se ficou... Aí a Luísa Lochaida falou assim, foi candidamente clara. Eu achei ótimo. Um beijo no seu coração, um abraço fraterno a todos e todas. E, Lucélia, meu beijo, meu agradecimento, meu afeto, sempre vivo e sempre cheio de alegria por você, viu? Beijo grande. Obrigada. Beijo. Tchau, gente.